Bom, vamos aqui então. Um texto de história, tá? Vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, só que no caso a Guerra das Trincheiras, tá? As trincheiras ela foi um lugar importante, uma característica muito importante da Primeira Guerra Mundial, porque foi onde os soldados ficavam, né, no campo de batalha, né, onde eles se protegiam e ficavam vigiando a passada do inimigo ali no campo de batalha. Então vamos lá. A Guerra de Trincheiras, de 1915 a 1917, consistiu na fase da Primeira Guerra Mundial, quando essa tática militar foi largamente utilizada. A Guerra de Trincheiras durou 2 anos e foi o período mais longo do conflito. Como os exércitos aliados e das potências centrais dispunham de forças muito equilibradas, a solução foi cavar trincheiras e dali tentar avançar ou manter a posição no terreno. Então era meio que buracos, né? Eles faziam uns buracos, né, na terra e lá eles ficavam. As trincheiras consistiam em valas construídas sobre qualquer terreno, desde os mais planos como os da França até nos Alpes. Eram usadas tanto para tática ofensiva quanto para defensiva. Então eles usavam tanto para ataque quanto para defesa, né? Tinham cerca de 2 metros de profundidade, ou um tamanho suficiente para que o homem pudesse estar inteiramente coberto e protegido. Desta maneira, a observação era feita através de telescópios e mais raramente de observadores. Entre as linhas de trincheiras havia um espaço chamado de terra de ninguém. Transitar por essa zona significava ser alvo de disparo de todos os lados. Aliás, colocar a cabeça para fora da trincheira podia custar a vida de um soldado. Então veja só, A Terra de Ninguém, né, tem um filme que lançou ano passado chamado 1917, que conta a história da Primeira Guerra Mundial. Né? Conta não a história propriamente da Primeira Guerra Mundial, mas passa no contexto da Primeira Guerra. E lá, né, no filme eles dizem, né, que a gente tem que passar, um dos protagonistas diz que vai ter que passar na Terra de Ninguém. Né? Essa Terra de Ninguém é exatamente isso, era um lugar da trincheira em que não passava ninguém porque era algo fácil para o inimigo te enxergar. Né? Então, o fato de você colocar qualquer membro exposto dessa terra, você podia ser pego, né? Custava sua vida. Né? As trincheiras se tornaram um complexo onde havia lugares reservados ao descanso, feridos graves e banheiro. Por vezes eram construídos abrigos para que os soldados pudessem descansar. Para sustentar as paredes era preciso escorar a madeira com terra. Isto era particularmente complicado em terrenos úmidos como a da França e da Bélgica, onde as chuvas enchiam as trincheiras e favoreciam a transmissão de doenças. Então veja só, é, existem terrenos que eram favoráveis à criação das trincheiras e existiam terrenos que não. Né? Terrenos muito úmidos, né? Você é que nem você mexer na areia movediça, né? Ou na areia molhada da praia, né? Você cava, cava, cava e mesmo assim ainda fica escorrendo areia, né? Então era muito complicado em terrenos que eram desse tipo, que tinha essa característica, né? E outra, a chuva só piorava porque os soldados eles ficavam muito próximos aos outros, né? Não havia uma higiene, né, dentro das trincheiras. Então, se você tem um soldado que ficava com gripe ou com uma outra tipo de doença, ele passava muito fácil para os outros homens. Tá? Apesar de termos a imagem que os soldados numa trincheira estavam combatendo o tempo todo, a realidade era bem distinta. Na verdade, os homens passavam mais tempo vigiando do que lutando contra o inimigo. Isso gerava uma guerra de nervos e um desgaste imenso aos combatentes. Né? Imagina você lá na trincheira e aí você esperando dia após dia algum inimigo aparecer. Né? Isso gera ansiedade. Né? Já é extremamente. Ansiedade extrema. Né? Então é complicado. De todas as maneiras, um ataque às trincheiras costuma ser mortífero. Primeiro, os atacantes lançavam bombas através dos canhões ou os aviões metralhavam as linhas inimigas. Igualmente, se lançava gás venenoso na esperança de que os soldados saíssem dos seus esconderijos. Esta ação poderia durar horas ou mesmo dias. Só depois disso, os oficiais mandavam os soldados avançarem rumo à trincheira inimiga. Mesmo assim, o sucesso do ataque não estava garantido. Então, eu separei até algumas imagens para mostrar como que era as trincheiras, né? Aqui vai ver dois homens sentados, né? E aqui você percebe esse corredorzinho minúsculo é onde ficava a trincheira, né? Essa vala que era construída, né? Tinha mais ou menos 2 metros de profundidade, é como se fosse uma vala, não um buraco, né? Eles construíram no terreno. Então aqui dá para perceber mais, ó. Isso aqui era as trincheiras, a vala, né? E aqui você tinha então os soldados que ficavam de vigia, né? Então olha, mais uma. Aqui é a mesma coisa. Então você tem as metralhadoras, armas, né? E aqui você tem
a trincheira, tem um ferido aqui, né, e aqui você tem as valas, e lá eles passavam horas, dias desse modo, né, só vigiando. Então vamos voltar aqui e vamos responder as perguntas. De acordo com o texto, responda essas questões a seguir. Identifique em que consistiam as trincheiras, né? Então as trincheiras eram valas, né? Eram valas cavadas no terreno, né? Qualquer fosse o terreno, e tinham ali uma profundidade, né, de até 2 metros ou uma profundidade que pudesse adequar à altura dos soldados, tá? Porque as trincheiras favoreciam a transmissão de doenças? Porque muitos terrenos às vezes não eram adequados às trincheiras, né? Às vezes você tinha terrenos úmidos, né? E chovia e enchia a trincheira de água, né? E aí através da água, através da chuva, ocorria a transmissão de doenças, tá? Identifique, então, por que as trincheiras favoreciam a transmissão de doenças? Porque algumas trincheiras ficavam em terrenos inadequados, né? Terrenos que eram úmidos e aí então a proliferação de água era maior, a umidade era maior e, portanto, você tinha uma maior facilidade de transmitir doenças. Identifica o que gerava uma guerra de nervos e um desgaste imenso aos combatentes. Era a espera, né? Porque como foi dito, né, os soldados ficavam nas trincheiras durante horas, dias, semanas, né, sem batalhar, sem atacar, só vigiando, né? Isso gerava uma ansiedade enorme. Imagine você ficar num só lugar durante dias esperando alguém aparecer. Então, isso desgastava psicologicamente os soldados, tá? E é só. Qualquer dúvida é só chamar.